E eu pensei assim, a pessoa não entendeu, né? A pessoa que fez o slide não entendeu. A casa é a família. Então, nos idiomas mais antigos, casa é principalmente a família. E só depois é o lugar onde a família mora. Mas a casa, quando a gente diz assim, minha casa, você estava falando da minha família. E outra coisa que eu também queria destacar é que algumas pessoas perguntam, mas por que o primeiro encontro é uma frase que está lá em Josué 24, no final do livro de Josué? Não deveria ser uma frase como, seja forte, corajoso, ou então não se desvie do livro da lei, nem para a direita nem para a esquerda, ou alguma outra frase do primeiro capítulo. Acontece que onde o livro de Josué quer chegar, é aí. Josué diz essa frase e diz assim, eu e minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor. E você servirá a quem? Então, o propósito do livro de Josué é nos fazer essa pergunta. Se realmente eu me comprometo em servir ao Senhor, se estou realizando esse compromisso, se estou realmente servindo ao Senhor, ou se falei só da boca para fora, como os israelitas vão fazer aqui, quando chegarmos ao livro do Juízo, vamos ver que eles não estão servindo ao Senhor coisíssima nenhuma, não é? Então, será que é uma coisa da boca para fora ou será que é uma coisa que se leva a sério? Então, onde que o livro quer chegar é aí, o objetivo é esse. É fazer essa pergunta para quem está lendo, para quem está ouvindo. Então, é por isso que nós já vamos começar com o que é mais importante. E ver como foi que ele chegou o livro até a fazer essa pergunta. Né? Fazer essa afirmação seguida da pergunta. Então, vamos para essa introdução. E nessa introdução, eu gostaria de explicar primeiro por que o livro de Josué foi escolhido. Foi escolhido não pela Arquidiocese de Teresina, foi escolhido pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pela linha bíblica reunida, não é? Que rezou, que pensou, que votou, que cada um deu seus argumentos, por que sim, por que não, como faz todo ano. E que escolheu alguém ali para fazer o texto base, para que a partir do texto base, cada diocese, cada instituição fizesse o seu próprio livrinho, baseado no texto base. Então, um primeiro motivo é que é o seguinte, para a CNBB, é importante que um ano a gente estude o Antigo Testamento e o outro ano, o ano seguinte, se estude o Novo Testamento. Porque assim, não se fica só no Antigo, nem só no Novo. Então, o ano passado foi a Carta aos Gálatas. E antes da Carta aos Gálatas foi o livro da Sabedoria. Então, agora teria que ser um livro do Antigo Testamento. E a pergunta é, qual livro? Não quer dizer que não vai repetir. Algumas vezes já se repetiu, porque o enfoque é outro. Tá? Então, se foi visto que seria melhor o livro de Josué, entre os livros do Antigo Testamento, seria melhor o livro de Josué. E por que o livro de Josué? Porque exatamente o mês da Bíblia é o mês de setembro, que não significa dizer que nós não leiamos nem estudamos a Bíblia nos outros meses. Quer dizer que nós fazemos isso de modo mais intenso no mês de setembro. Porque o mês de setembro se celebra no dia 30 de setembro, a partir da Páscoa de São Jerônimo, que foi o grande tradutor e estudioso da Bíblia, o maior estudioso da Bíblia que já existiu, foi São Jerônimo. E o dia dele é o dia 30 de setembro. Então, há 51 anos atrás, aqui no Brasil, se decidiu que o mês de setembro ia ser um mês temático
para a gente se dedicar mais ao estudo da Sagrada Escritura. E se escolheu o mês de setembro por causa do São Jerônimo. Então, as pessoas teriam que, ao longo do mês de setembro, fazer seus eventos bíblicos, para que as pessoas, quando chegasse ao final de setembro, já tivesse bastante estudo. E é por isso que a Arquidiocese de Teresina já começa logo na primeira semana, para que as pessoas que participam dessa semana bíblica possam retransmitir isso, né? Assimilar e passar adiante aquilo que foi visto aqui. Então, por que Josué? Pergunto de novo. Porque exatamente em setembro, em 7 de setembro, que o Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, há 200 anos atrás. Foi em 1822. E o principal do livro de Josué é contar a entrada na terra e a partilha da terra. Então, porque é a celebração de 200 anos da Terra Brasil, que aqui nós nascemos como povo realmente independente de Portugal, nada mais justo que a gente pudesse estudar um livro que tem como tema a entrada na terra e a partilha na terra. Para a gente também pensar no nosso Brasil, um país tão grande, que Pero Vaz de Caminha disse que em se plantando tudo dá. Será que as pessoas têm um lugar para morar e têm o que comer? Então, é lamentável que num país tão grande, tão cheio de riqueza natural, a população de rua triplicou nos últimos anos, principalmente nos grandes centros. E muita gente passando fome, indo para a fila para receber osso, não é? Osso para poder fazer um caldo, uma sopa. Então, nós vamos também pensar nisso, à luz disso que aconteceu em Josué, que a terra não foi só conquistada, mas ela foi repartida, para que ninguém passasse necessidade, ninguém ficasse sem ter onde morar, nem ninguém passasse fome. Então, isso aí também é mais um motivo. Outra coisa é que Josué, ele é apresentado no livro de Josué, que tem esse nome, por causa do personagem Josué, ele é o modelo do líder, tanto político quanto religioso. Ele é uma somatória de dois grandes líderes. Primeiro, o rei Josias, que foi um excelente rei. E quando foi a primeira vez que Josué começou a ser escrito, foi a partir de Josias que essas tradições ganharam uns pedacinhos só, não era um livro de Josué, era só uns trechinhos. Não é? Que Josias foi um rei maravilhoso. Começou a reinar com 8 anos de idade. Fez uma reforma religiosa. Era um homem que só queria que ele e o restante do povo servisse a Deus. E também Josué é baseado no líder religioso Moisés. Ele é um modelo de líder religioso. Qualquer pessoa que tenha a função de liderar uma comunidade, que liderar o povo de Deus, liderar no sentido de liderar no sentido religioso falando, pode se espelhar em Josué, que não vai falhar, não é? Então, são muitos motivos. É um ano de eleições, a gente tem que pensar, nossos líderes futuros, né? Será que estão preocupados com o bem do povo? Tudo isso nos ajuda a estudar, nesse mês de setembro de 2022, o livro de Josué. Tá bom? Então, isso aí é só uma explicação de por que Josué. Porque é um livro do Antigo Testamento e deveríamos estudar o Antigo Testamento. Porque é sobre a terra, porque Josué é um excelente líder. Muito bem.
Agora, o que será que eu preciso saber antes de começar a ler? A senhora quer perguntar? Sim. Eu só queria que a senhora repetisse um pouquinho mais alto, porque para mais pessoas ouvirem. Você consegue? Quer levar o microfone lá? Leva. Considerando que ultimamente se fala muito da questão indígena, né, dos problemas de assentamento e também de reconhecimento, né, desse povo, será que também não foi um forte para ser escolhido esse livro? Porque eles também vivem também assim com seus territórios invadidos, e sem respeito, porque a gente sabe também que Josué, no começo, sentiu essa dificuldade, né? E a gente também, nesse momento, a gente está vendo essas coisas acontecerem aqui no nosso Brasil, já que foi considerado o estudo dos 200 anos, né? Eu acho que eles também podem ter considerado, eu acho que deve ser considerado, né? Foi muito bem colocado, né? Os nossos povos originários têm que ter o respeito. Essa terra era dele. Aí os outros vieram depois, né? Eles têm que ter o direito assegurado de estar na terra. Outra coisa que parece com Josué é que eles têm tudo em comum, né? Todo sistema tribal é um sistema em que quem lidera é sempre um parente, é alguém da própria tribo, e que não vai querer o que não é o bem dos seus filhos, netos e primos, e seja quem for, não é? Então, vai querer o bem dos seus parentes. E não tem ninguém que tenha acúmulo enquanto o outro passa necessidade. A Bíblia vê de forma muito positiva que todos prosperem. Ela não é contra a prosperidade, só o que não pode é o acúmulo, porque o acúmulo faz com que a prosperidade seja de alguns e não de outros, não é? Certo? Então, a Bíblia vê a prosperidade como positiva, mas é para ser de todos, porque Deus criou essa terra, né, maravilhosa. Se tem pessoas que passam fome, não é por causa de Deus. Embora alguns queiram colocar a culpa em Deus também. Quando a gente tem uma teologia da bênção e do castigo, então aqueles que são prósperos estão sendo abençoados, como se fizesse tudo bem feito. E os que não são próximos estão sendo castigados, é como se tudo que fizesse fosse errado. Bom, vamos ver se Josué confirma ou não confirma isso, não é? Vamos ver, passando aos poucos isso. Então, nós não estamos ainda fazendo o estudo do livro, estamos vendo só o que são coisas que devemos saber antes, não é? Antes de entrarmos no estudo. Então, Josué é a continuação da Torá. O que é a Torá? A Torá é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia. E a Torá, o Pentateuco, termina com Moisés olhando para a terra prometida, mas não recebe a graça de entrar na terra. Ele termina a sua missão bem na entrada, né? Olhando já para a terra prometida. Sobe no monte e fica olhando aquele horizonte, sabendo que não vai entrar. E aí Moisés vai para junto de seus pais, ou seja, ele vai para o reino de Deus, não é? E fica Josué, que foi discípulo de Moisés, que foi um ajudante de Moisés, que deve conduzir o povo até lá. Só que tem uma coisa muito interessante. A Torá, ou Pentateuco, termina com o livro do Deuteronômio, que é chamado de segunda lei, ou segunda norma, segunda instrução, porque
Torá significa instrução, orientação, como quando a gente vai ensinar o caminho para alguém. A gente não chega numa cidade, não sabe onde fica um endereço, alguém nos orienta, nos aponta o caminho. Ela vem do termo lançar, jogar, não é? Instruir. Então é uma palavra muito bonita. Pena que quando se usa a palavra lei, perde essa beleza da palavra hebraica. Não é? Então termina com o Deuteronômio, que é uma retomada de tudo que viveram naquele época dos patriarcas e matriarcas, na saída do Egito e nas andanças do deserto. Uma retomada, uma orientação, uma retomada do que aconteceu e uma ênfase de Moisés naquela orientação de o que eles deveriam fazer. Então, quando o Josué, o tempo todo, ele se baseia no Deuteronômio, ele está fazendo um caminho. Quer dizer, o Deus Criador que está lá no Gênesis é o mesmo Deus que escolheu os patriarcas e matriarcas. E também é o mesmo Deus que libertou os escravos do Egito. É o mesmo Deus que conduziu os escravos no deserto e que fez aliança com eles, não é? Com aqueles que tinham sido escravos. Os levou para o deserto, cuidou deles no deserto e os conduziu no deserto. Então, é o mesmo Deus que está agindo. E agora, o que ele vai fazer é cumprir a promessa que foi dada a Abraão e aos seus descendentes. Ele vai agora dizer, olha, aquela terra que eu prometi dar a Abraão e os descendentes dele, agora eu vou realizar essa promessa. E vou realizar a partir de Josué. Então, podemos ir para o outro slide. Estou aqui no horário porque... Muito bem. Então, isso aí eu já falei. Quando Moisés morreu, Josué assumiu. E é muito interessante que essas histórias, elas têm sempre um personagem, esse personagem é escolhido, Deus levanta esse personagem, ele é escolhido, ele recebe o Espírito de Deus, ele conduz o povo. E aí, depois que ele termina a missão e se junta a Deus, junta aos pais, então começa outro personagem, e assim vai. Então, Moisés morreu, está lá no Deuteronômio, então Josué assumiu. Então, cada etapa, um personagem. Agora vamos nos perguntar quem escreveu esse livro. Desculpa. Então, chamam esses escritores de os deuteronomistas. O que é isso? Então, os estudiosos, principalmente os filólogos, então, aqueles que estudam a escrita dos documentos antigos, os linguísticos também, eles encontraram um vocabulário comum e um fio condutor que está nos livros que vão de Josué até o segundo livro dos Reis. Esses livros são como um colar de pérolas que tem essas bolinhas e tem uma corrente passando no meio. Ou então um terço, um rosário. Tem a linha e tem, não é? A linha e tem as contas. A linha, passando por todas as contas, impede que aquelas contas elas se soltem.
elas estão ligadas, elas estão vinculadas pelo mesmo fio. Então, foi isso que os estudiosos encontraram. Do livro que vai de Josué a Reis, o segundo livro dos Reis, perpassa o mesmo vocabulário e um tipo de refrão, que vai sempre se repetindo. E esse refrão, ele serve para avaliar cada personagem. Por exemplo, serve para avaliar Moisés, Josué, cada um dos juízes, os reis, né? Para saber se um rei reinou bem ou não, se fez mal aos olhos do Senhor, se fez o bem aos olhos do Senhor, se andou com Deus, se fez o que era certo. Então, como não sabiam que nome dar a esses sábios que escreveram esses blocos de livro que vai de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Tá? Então, como não sabia que nome dar a esses escritores, então deram o nome de deuteronomistas, porque ele retoma o tempo todo o livro do Deuteronômio. Eles se baseiam no livro do Deuteronômio. E por isso foram chamados de deuteronomistas. É só um nome, gente, para dizer, nós temos que nomear alguém. Né? Não foi um autor só, mas foram vários autores. Um grupo de sábios, tá certo? Bom. Mas você pode dizer assim, mas esses livros não seguem o mesmo padrão, não é porque é palavra de Deus? Desde 1943, na encíclica Divino Aflante Espírito, há uma orientação de como que católico deve estudar a Bíblia. A orientação é que, primeiro, saiba que a Bíblia é palavra de Deus em linguagem humana. Não é? Que os pensamentos dos homens estão ali, o modo de falar, o modo de pensar também está ali. Nem tudo que está na Bíblia se pode pegar literalmente, porque senão atrapalha. Então, o nosso fundador, o Padre Caetano, era um grande estudioso da Bíblia, e eu comecei a estudar a Bíblia com ele há 33 anos. Foi exatamente no dia, vai fazer agora, né? Dia 1º de setembro de 1989, que eu cheguei na Nova Jerusalém. Pois é, você estava nascendo e eu já estava me envolvida com um estudo bíblico. E eu cheguei bem no quente, era uma semana bíblica. Cheguei de manhã e de noite nós já fomos para a semana bíblica. E eu era auxiliar, igual os meninos estão fazendo aqui. Né? Quem estava dando as palestras era um padre William, que hoje está lá em Belo Horizonte. Era o bambambam na época, né? Ia ser assim o sucessor do Padre Caetano, igual o Josué foi o sucessor de Moisés. Né? Então, o modo de católico estudar a Bíblia é, primeiro, é palavra de Deus em linguagem humana. Primeira coisa. Então, nem tudo pode ser tomado ao pé da letra. Segundo, é preciso saber o gênero literário. De que forma foi escrito? Gênero literário é a forma como está escrita. Por exemplo, você pega um jornal impresso. Lá tem uma piada. O que você vai fazer? Rir, porque é uma piada. Mas tem uma notícia, que às vezes é triste. Você vai se indignar com o que leu. Né? Às vezes tem um obituário, diz que morreu, chama para alguma celebração, alguma coisa. Tem propaganda. Então, você, quando vê uma propaganda, você não vai rir, você ria da piada. Você não vai pegar uma propaganda ao pé da letra igual uma notícia, porque é uma propaganda. Então, o gênero literário é a forma como se escreve. Então, segunda coisa que o católico lê a Bíblia é prestar atenção no gênero literário, para poder entender direito, a partir do gênero literário. E a terceira coisa é o contexto histórico. O que estava acontecendo na época? Isso também nos ajuda
a entender os textos. Pois bem, então quem escreveu foi o tal da literatura deuteronomista, esse sábio chamado os deuteronomistas, que era um grupo de sábios judeus que fizeram uma teologia da história. Eles queriam saber o seguinte: eles chegaram no exílio da Babilônia. Para a gente entender isso aí, deixa eu fazer um pouquinho, voltar um pouquinho. O povo de Israel foi vencido por um império chamado Babilônia. Esse império tinha uma forma bem específica de dominar os povos conquistados. Eles levavam as elites de cada povo que perdia a guerra, ele levava a elite para a capital do império, também chamava Babilônia. Por quê? Porque ele queria evitar rebeliões. Então, quem poderia fomentar, motivar alguma rebelião, eles levavam lá para perto deles. Queria ver se de lá, né, conseguia fazer. E era longe. Essa capital do Império Babilônico era bem longe da terra de Israel. Então levaram os sacerdotes. Por quê? Porque o sacerdote pode dizer assim: Deus está dizendo que é para a gente fazer uma rebelião. E o povo ia, porque era o sacerdote que estava dizendo. Levaram os estudiosos das escrituras, os escribas, os sábios escribas. Por quê? Porque eles entendiam da escritura e ia dizer: ó, aqui na nossa escritura estão dizendo, Deus está mostrando que a gente deve fazer uma rebelião. Não tinha o Antigo Testamento formado, tinha só pequenos textos. Mas esses textos já eram levados muito a sério. Quando o rei Josias encontrou um trecho que ele chamou de livro da lei, que era um livro que falava da aliança de Deus com o povo, tinha as normas, tinha o que Deus exigiu, não é? O código da aliança. Ele fez toda uma reforma por causa desse livro que foi encontrado no templo. Então, mesmo sendo pequenos fragmentos, mas mesmo assim, eram levados muito a sério. Então, ele levou os escribas também. Levou os ferreiros. Por quê? Porque as armas eram espada, eram lanças, que eram feitas de metal. Então, sem ter ferreiro, não tem arma. Se não tem arma, não tem rebelião. E assim foi. E levou toda a nobreza, porque os nobres podem dizer assim: olha, eu tenho aqui um descendente da família real, vamos fazer uma rebelião que ele fica no lugar para reinar. Então, deixou só o povo agricultor na terra. Só que quando essa turma toda chega no exílio, chega na Babilônia, tem uma crise de fé terrível. Porque Deus havia feito suas promessas, e a primeira promessa era a terra. Deus prometeu a terra para Abraão. E foi reiterando essa promessa o tempo todo, até que a promessa se cumpriu. Eles entraram na terra. E então, agora estão longe da terra. Como assim? Como foi que Deus prometeu a terra para nós e nós agora estamos morando no estrangeiro? Prometeu que eles sempre teriam um descendente de Davi no trono. Mas agora quem está reinando sobre nós é o rei da Babilônia, que se apresenta como se fosse um Deus. Como assim? Cadê o descendente de Davi para reinar sobre nós? E prometeu também que o nome dele ia ser sempre louvado no templo de Jerusalém. O templo foi destruído pelo Império da Babilônia. Então não tem terra, não tem templo e não tem rei da dinastia de Davi. As três promessas nas quais se baseava a fé de Israel, essas três promessas não estão mais acontecendo. Elas foram realizadas no passado, mas não permaneceram. Isso aí era muito complicado. Será que Deus não mantém suas promessas? Numa época em que a palavra era soberana, que a pessoa dissesse, ela tinha que manter. Imagina Deus. Deus é que tem que manter mesmo. A outra coisa era a noção de guerra. Toda guerra na antiguidade era guerra santa.
Eles acreditavam que quando os povos guerreavam aqui na terra, os deuses desses povos estavam guerreando nas alturas. Quando os deuses perdiam a batalha lá nas alturas, aqui na terra também aquele povo que adorava aquele Deus que perdeu também perdia. A guerra era decidida não na terra, era decidida em outro espaço. Então, se os deuses da Babilônia, chefiados por Marduk, que era o deus guerreiro, o deus do panteão, se ele venceu o Senhor, o Deus de Israel, então esse Deus não consegue nem proteger sua própria casa. E olha que essa questão da proteção da habitação é uma coisa essencial. Se um homem, ele é valente, ele é poderoso, ninguém vai querer invadir o lugar onde ele mora. Então, como é que pode isso aí? Se o Deus de Israel teve sua casa destruída, que é o templo de Jerusalém, a casa onde seu nome era louvado. É uma casa para o nome de Deus. Entraram numa crise de fé. E ao entrar nessa crise de fé, parecia que iam deixar para trás sua identidade, sua fé em Deus e tudo. Então esses sábios resolveram olhar para a história, para tirar da história o significado do que estava acontecendo. Então eles foram resgatar a história lá desde a entrada na terra até o momento que eles estão vivendo, que é a saída da terra. Certo? Então eles foram escrever séculos, a história começando séculos atrás, né, para poder explicar o que estava acontecendo. Então, eles foram resgatar na história isso, que Deus não perdeu guerra coisíssima nenhuma. Que Deus sempre foi vitorioso. Que Deus lutou contra o Egito, o faraó do Egito e os deuses do Egito e venceu. O que acontece, então, é que Deus se recusou a lutar. Mas por que Deus se recusou a lutar se Deus tinha a obrigação de proteger o povo? E manter as promessas que fez ao povo. Porque o povo não cumpriu a parte do contrato, a parte do pacto. Como não cumpriu, o pacto foi desfeito. Então você vai vender um terreno, combina com a pessoa. Você me dá tanto até tal dia que o terreno é seu. Aí a pessoa não traz o dinheiro? Você mantém? O terreno é dele? Não. Cadê a parte dele? Você arrenda um terreno, tem as cláusulas lá. A pessoa não cumpre, o contrato está desfeito. Você não é obrigado a fazer a sua parte se o outro não faz a parte dele. Não é? Então eles foram resgatar e dizer, olha, Deus simplesmente não lutou. Não lutou porque vocês não cumpriram a parte. Nós, seres humanos, o povo de Israel, não cumprimos a nossa parte no trato. E qual era a parte deles no trato? Adorar somente o Senhor. Não adorar outra divindade. E o tempo todo o livro vai mostrar que adorar. Por isso que tem essa pergunta. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês, a quem vão servir? Não é? Aí, Deus nos livre de não servir ao Senhor. Termina o livro de Josué com isso aí. Deus nos livre de não servir ao Senhor. Começa o livro do juiz, já estão servindo os outros deuses. Você vai dizer assim, mas por que esse povo faz isso? Simples, naquela época, ainda não havia a noção de que há um só Deus. Isso veio depois. Eles achavam que cada povo tinha seu Deus. E Israel não podia adorar os outros deuses, ele tinha que adorar só um, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus das alianças, o Deus que tirou do Egito. Mas isso não significava que ele achava que os outros deuses não existiam.
Eles pensavam que os outros deuses existiam. E eles entraram numa terra que estava cheia de divindades. E eles se sentiram sempre tentados a mas já está certo. Está certo. Os slides, né? Bom, certo? Então, é isso. Eles achavam que os outros deuses existiam. E sempre estavam tentados a servir aqueles deuses daqueles povos cananeus. Muito bem. Então, esse grupo de sábios vai fazer toda uma interpretação da história de Israel. Mas ele vai pegar desde a entrada na terra até a saída da terra. Desde Josué até o segundo livro dos Reis. É isso que ele vai contar. Ele está preocupado com a época dele. Mas para ajudar as pessoas da época dele, ele tem que fazer um resgate da história, uma interpretação da história e mostrar que durante toda a história, Deus foi fiel. E quem não foi fiel foi o povo. O povo não foi fiel, tá bom? E aí eles encontram no livro do Deuteronômio esse contrato. Eu vou sempre cuidar de vocês, eu vou dar a terra para vocês, eu vou proteger vocês, mas vocês têm que adorar somente a mim. Se vocês adorarem outro Deus, eu ponho vocês para fora da terra. Será que hoje nós pensando no Deus de Jesus Cristo, isso era uma coisa boa de dizer? Hoje em dia não, mas naquela época funcionou. Porque levou o povo a fazer um exame de consciência. Levou o povo a fazer penitência, a dizer, nós erramos, nós pecamos, nós temos que nos endireitar, nós temos que nos consertar, nós temos que nos converter. E aí mudar de vida. Bom. Então eu disse, eles querem explicar o exílio da Babilônia. Deus não perdeu a guerra, ele se recusou a lutar. Então, o exílio seria a execução da pena conforme o contrato. Não está no contrato? Não é? Então, vocês têm esse livrinho aí. Pegue aí na página 4. Lá no finalzinho da página, onde diz assim, tem o 1, 2, o 3 e o 4, não é? Então, o parágrafo anterior, esses números, diz assim... O livro de Josué foi escrito pela escola deuteronomista, um grupo de deuteronomistas. Grupo de sábios judeus que fizeram uma teologia da história e a escreveram. Principalmente os livros Josué, a segundo livro dos reis, tomando por base o Deuteronômio. Agora, essa teologia da história, essa interpretação da história do povo de Deus se resume no seguinte esquema. Primeiro, a fidelidade do povo ao Senhor traz paz e bem-estar. Então, os sábios vão dizer, quando o povo é fiel, tudo vai bem. Quando o povo é infiel, tudo vai mal. A infidelidade, é o número 2, traz a opressão de inimigos externos. Vêm os inimigos dos povos e dominam sobre o povo de Israel. Aí vem o 3. Quando esses povos dominam o povo de Israel começa a sofrer, a chorar e a pedir a Deus para livrá-lo daquele sofrimento e se arrepende. Então, Deus perdoa e envia, está aí no número 4, envia alguém para libertá-lo dos inimigos. A posse da terra é o bem-estar. O clímax da infidelidade levou à perda da terra com o exílio da Babilônia. Entenderam aí? Então, o tema terra é o tema mais presente. Na época, essa teologia da história, essa reinterpretação da história, fez o seu efeito. Porque levou o povo a se arrepender e dizer, realmente, olhando para toda a história, nós fomos infiéis. E Deus foi sempre fiel. Eu estava falando sobre o livro de Josué e alguém me perguntou o que no livro de Josué me fazia rezar.
Me fazia contemplar, me fazia meditar, me fazia com que meu coração se voltasse para Deus. O que? Eu disse, a fidelidade de Deus. Deus na luta do povo. Deus presente. Deus caminhando com o povo. Deus junto com ele em todas as suas lutas. Deus sempre libertando daquilo que causava tristeza, dor e sofrimento. Fosse o que fosse. Deus sempre junto. Tudo que o povo lutava, Deus estava lutando. Era Deus que dava a vitória. O povo era pequeno demais para conseguir. Mas o povo tinha certeza que se conseguiu é porque Deus lhe deu. É isso que é bonito no livro de Josué. Agora, para a gente ver isso aí, a gente não pode pegar o pé da letra, porque se pegar o pé da letra vai dizer que Deus mandou matar todo mundo. Que não era para sobrar nenhum. E o livro de Josué nos faz dialogar, nos faz respeitar o diferente. Mas isso aí é um tema que eu acho que é para amanhã. Vamos continuar aqui. Então, quem escreveu, agora o próximo slide é esse, quando e onde foi escrito. Muito bem. Então, o livro de Josué não foi escrito de uma vez. Alguém sentou e disse assim, vamos aqui escrever o livro de Josué. Não, ele já tinha alguma coisa escrita, já tinha alguma coisa que... Muita coisa era tradição oral. Eram histórias que o povo contava. E por isso tem muita história cheia de exagero. Porque são histórias populares, história que o povo conta. E o povo gosta de histórias que tem coisa extraordinária. Chame as pessoas do povo para assistir um filme bem parado, aquele que eu chamo filme cabeça. Eu gosto de filme cabeça, que a gente... vê, às vezes não tem direito final, a gente fica pensando, todo mundo diz, detesto. Não me chame para assistir filme com você. Agora tem os filmes que eu vou com meus sobrinhos. Como é? É de Homem-Aranha, é de Thor, é do Doutor Estranho. Toda hora tem coisa voando, tem coisa acontecendo. As pessoas gostam disso. É assim que as pessoas, é disso que as pessoas se lembram, é desse tipo de filme que as pessoas lembram. Não é? De coisas fantasiosas acontecendo. Então, é uma história popular. Os autores, eles são mais redatores do que verdadeiramente autores. Eles são autores porque ele tem esse fio condutor. Que essa história não está assim destrambelhada, igual que o povo contava que era uma coisa, uma hora, outra coisa... Faz só 10 anos, 11 anos que nosso fundador da nossa comunidade faleceu. Mas ele estava lá naquele lugar como padre há mais de 40 anos, quando faleceu. E quando a gente foi entrevistar as pessoas que contavam como ele tinha chegado, como é que tinha sido o início, meu Deus do céu, que atrapalhada, viu? Uma dizia, não, ele chegou e fez assim, outra, não foi nessa época e não, foi lá não sei quando. Então, ninguém sabe organizar, sabe o acontecimento, mas não sabe quando foi. Então, eles foram contando e esses homens da escrita, eles foram escrevendo e organizando, porque estava muito bagunçado. Cada um falava, foi tal época, não, não foi. E assim, eles foram colocando. Então, é um fruto de um longo processo, que eu disse, começou... no século VII, antes de Cristo. Não é? Lá no tempo do rei Josias, que foi esse rei bom que eu já falei para vocês. Mas ele foi revisado no exílio no século VI antes de Cristo. E no pós-exílio no século V. Então, 3 séculos, 300 anos, que ele levou para estar terminado do jeito que está agora na nossa Bíblia. Certo? Muito bem. Bom, e foi escrito tanto na terra de Israel quanto na Babilônia. A parte antiga foi escrita na terra de Israel. A parte que mais recente, que é a época do exílio, foi escrito, claro, no exílio da Babilônia.
Agora, como é que se divide esse livro? Não é? Deixa eu olhar aqui minha hora. Como é que se divide esse livro? Ele tem uma introdução, que é uma orientação para Josué, de como é que Josué tem que se comportar para poder levar o povo para a terra prometida. Aí, depois disso, que é o capítulo 1, tem do capítulo 2 ao 12, é a conquista e a posse da terra. Eles vão conquistar a terra, né, e depois eles vão tomar posse daquela terra que foi conquistada. Vamos para o próximo slide. Continua a estrutura do livro de Josué. Então, ele faz a partilha e a distribuição da terra do capítulo 13 ao 21. Cada tribo vai ganhar o seu pedaço de chão. Tá? E depois ele tem essa conclusão que vai do 22 ao 24. Que é uma despedida de Josué também no capítulo 24. Então, quem tem o livrinho aí, pega a página 6, bem no final. Do meio, não é? São os temas centrais. Que temas são abordados no livro de Josué? Página 6 do livrinho. A conquista e a distribuição da terra entre as tribos. O cumprimento da promessa que Deus fez aos patriarcas, que prometeu que ia dar a terra, matriarca, prometeu que ia dar a terra e, de fato, deu a terra. Também é dito que a conquista só é possível porque todas as tribos estavam unidas, tinham consciência de povo e estavam sob a liderança de Josué. Josué foi fiel e o povo obedeceu Josué. Então dá uma consciência de povo, que também foi uma coisa que é um desafio, acho que não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, essa consciência de povo de Deus durante a pandemia. As pessoas mostraram, a maioria das pessoas mostrou que não tem uma consciência de povo. Teve gente que quis processar um bispo, porque o bispo disse que não era, deu um decreto diocesano que não era para abrir as igrejas na época do isolamento. Acha que ser povo de Deus é ir para o templo, para a casa da igreja, não é ser igreja. A pessoa não se sente igreja. As pessoas não têm a consciência de povo enquanto família. Pais se rebelaram porque as escolas não abriam para eles mandarem os filhos dele. Ora, eles são os principais educadores. Eles que são os educadores, os professores na escola são só para ajudar. Quem educa é a família. Agora, professor dá os conhecimentos, as informações, mas a educação no sentido mais forte da palavra é recebida em família. Então as pessoas se mostraram indivíduos perdidos aí num bando, num rebanho, numa multidão, sem consciência de família, sem consciência de povo de Deus. Se a pessoa tivesse consciência de povo de Deus, a primeira igreja é a casa doméstica, é a igreja da família, é a igreja família. Né? Então, a unificação do povo, todas as tribos, não são tribos isoladas. São tribos diferentes, mas elas não são isoladas, elas são um só povo. E o povo só vai permanecer na terra se for fiel aos mandamentos. Se não for, não permanecerá. Deus dá a terra como um dom, certo? Mas o povo precisa ser fiel ou será expulso da terra. A participação do povo na bênção divina, não é? A terra é uma bênção. E lá em cima, na página 7, diz: a aliança em Siquém
tem o único objetivo de proibir a idolatria e, portanto, afirmar o culto exclusivo ao Deus dos patriarcas. Só é povo, só está unido se for povo de Deus. Quem une é Deus. Não é o fato de serem descendentes de Abraão que os torna unidos. Tanto que teve aquelas tribos que conquistaram logo a parte leste, que é chamada de Transjordânia, que disseram, agora nós já temos a nossa parte, aí vocês conquistam o resto para vocês. Não, não é assim não. Vocês têm que atravessar o Jordão e ajudar as tribos a conquistarem a parte da Cisjordânia, que é a parte oeste, né, ocidental. Bom? Então, outra coisa também que tem no livro de Josué, que está aí na página 7, logo depois dessa questão da aliança, são as histórias, os relatos, as narrativas de caráter etiológico. O que é etiológico? É que explica a causa. Não é? Por exemplo, tem uma narrativa que vai explicar por que tem 12 pedras no Jordão e tem 12 pedras fora do Jordão, amontoadas. Vão dizer que na hora que eles atravessavam o Rio Jordão, cada um de uma tribo pegou uma pedra e colocou lá no fundo do Jordão para dizer assim, ó, isso aqui é para servir de memorial que nós passamos o Jordão. Também pegaram a pedra e levaram para o outro lado do Jordão. 12 pedras fizeram um monte para dizer, nós viemos de lá e nós chegamos aqui e entramos. Tem uma narrativa para explicar por que um lugar se chama Vale da Desgraça. Não é? Então, esse das pedras está lá no capítulo 4, viu, gente? No início do capítulo 4. Esse do Vale da Desgraça está no capítulo 7. O Vale da Desgraça é o Vale de Acor, porque lá aconteceu o pecado, a descoberta do pecado de Acã. E tem o Vale da Circuncisão, que está no capítulo 5, que é o momento em que os homens foram todos circuncidados. Muito bem. Então, qual é a mensagem principal do livro de Josué? A mensagem principal é que a terra é conquistada e distribuída para as tribos unificadas em povo de Deus. São 12 tribos, mas é um só povo. Esse povo sob a aliança de Josué, não é? E a fidelidade, sob a liderança de Josué, e a fidelidade é que mantém na terra. Se não for fiel, não fica na terra. Passemos ao próximo slide sobre os limites do livro de Josué. Cadê o nosso amigo? Eita, dormiu, cochilou, o cachimbo caiu. Limites, tá? No livro de Josué. Limites é um modo de falar, quer dizer, tem coisas que são difíceis no livro de Josué, coisas que a gente não pode pegar ao pé da letra. O que eu não posso pegar no pé da letra no livro de Josué? Uma face guerreira de Deus. Isso é palavra humana. Deus nunca foi Deus da guerra. Deus é aquele que luta junto com a gente, mas não contra pessoas. Deus não luta contra pessoas. Por que Deus não luta contra pessoas? Porque todos são filhos de Deus. Então tem gente que diz assim, eu acho que essas guerras aconteceram mesmo, e que essa luta aconteceu mesmo, e que Deus mandou matar mesmo os cananeus, porque eles eram maus. Os cananeus eram maus. Eu disse assim, E Raabe? Raabe é um modelo de cananeus, que ela mostra a parte do povo que ficou do lado dos hebreus. Não é ruim. É mais fiel a Deus do que os hebreus. Será que os israelitas são tão bons assim? E Acã? Acã fez guerra para ficar rico. Ficava com as presas da guerra. Não é? Todos que ele matava, que tinha bens, ele pegava para ele.
Então, nós nunca vamos poder traçar uma linha no chão e dizer o lado de lá é ruim, o lado de cá é bom. Não existe isso. O trigo está misturado com o joio em todo lugar, inclusive dentro do nosso coração. A gente tem que ficar atento para ver onde é que é o trigo que está e onde é que está o joio. Certo? Então, essas guerras, essa face guerreira de Deus, não podemos pegar o pé da letra. As guerras que Deus trava são essas guerras iguais nós temos hoje na nossa vida. As lutas de Deus são a nossa luta para trabalhar, para dar comida para as crianças que estão em casa, dar escola para as crianças, para ganhar o pão de cada dia, para ter condição de comprar o botijão de gás, pagar a água, a luz, aluguel. São essas lutas que Deus trava conosco. São lutas grandes. São as muralhas de Jericó, e tem cada muralha de Jericó na nossa vida. São famílias que têm problemas com drogas. É a violência, que a gente sai de casa e em qualquer momento a gente pode sofrer uma violência. Então essas são as lutas de Deus, não essa que Ele está contra pessoas. Também é a lei de Herem. O que é o Herem? Herem é aquela coisa que não pode sobrar um. Deus dizia, olha, você vai lá, faz a guerra, mata todo mundo, não pode sobrar nenhum. Vocês acham que Deus fez isso? Deus daria uma ordem dessa? Não. Isso aí é uma coisa da época. Tem um objetivo para isso, não é? A gente tem que ver esse objetivo. Tem os relatos de caráter teológico, que já falei, e tem a teologia da retribuição, que eu não posso pegar o pé da letra. Quer dizer que se eu tiver uma infidelidadezinha a Deus, aí lá vem castigo em cima de mim. E quer dizer que quem está prosperando é porque só faz coisa certa? Muitas vezes, quem está fazendo a coisa certa, exatamente porque está fazendo a coisa certa, porque é honesto, está passando dificuldade de dinheiro. Porque se quisesse ser desonesto, estaria rico. Então, nós não podemos fazer esse tipo de leitura ao pé da letra. E agora vamos ver as formas literárias do livro de Josué. Qual é o gênero literário? Porque se a gente não souber o gênero literário, lembra? Palavra de Deus em linguagem humana. Tem que saber o gênero literário, tem que saber o que estava acontecendo na época que o livro foi escrito. Então, o gênero literário é um gênero chamado relato de salvação, ou epopeia. É aquela coisa bem extraordinária. Tem um herói que faz tudo acontecer. Só que no livro de Josué, o herói não é Josué. O herói é Deus, né? É o Senhor. O Senhor que faz as muralhas de Jericó caírem, o Senhor que faz eles vencerem a batalha, o Senhor que vai na frente deles arrumando tudo, para que quando eles chegarem está tudo certo. O Senhor que toca o coração de Raabe, que deixa eles entrarem na terra prometida. Gente, vocês ficam talvez pensando assim, quem é esse tal de Acã? Quem é essa tal de Raabe? Vão lendo o livro, mas vai ser explicado aqui. Hoje é só uma introdução, tá? Mas vai lendo o livro aí, porque como é que pode? Você vai fazer um estudo sem ler. Se eu estivesse aqui dando aula de literatura, falando sobre o romance do José de Alencar, não é? A Iracema, todo mundo tinha que ter lido o romance A Iracema para poder entender. Então, aqui é a mesma coisa. Estou falando sobre literatura, uma literatura sagrada, mas é literatura. Tem que ler o livro para poder entender, tá? Quem nunca leu, o pessoal da internet também, não é, pessoal da internet? Quem nunca leu, vá aproveitar para ler. E já sabe que certas coisas não podem ser tomadas ao pé da letra. Então, é um relato de salvação, ou seja, uma epopeia. É que o relato de salvação é assim: tem um problema grave, ninguém pode solucionar esse problema, aí surge um ser extraordinário, um semideus, ou um deus, um herói valoroso. Aí ele faz aquilo que ninguém poderia fazer, através de coisas, manifestações gigantescas, extraordinárias, com muito poder. E aí tudo se resolve. É isso que é o enredo de uma epopeia ou um relato de salvação. Não deve ser lido ao pé da letra, porque tem muita coisa fantasiosa. Tem que entender. A Bíblia é para nós hoje.
o livro de Josué não vai servir para nós se ele for um relato que aconteceu desde o século 7, 6 e 5 a.C. Se for, não serve. É igual como estando fechado na estante ou servindo de enfeite. Se for interpretado, serve para nós hoje, para animar a nossa luta, para nos garantir que Deus está conosco. Não estrague o livro de Josué. Ele nunca quis ser tomado ao pé da letra. Então, o fundamentalismo é que é o grande problema quando se trata de Josué. E esse fundamentalismo é uma coisa interessante, porque não é só de pessoas religiosas, são de pessoas que estão da área das diversas ciências. Na universidade eu já ouvi isso. Um livro que só tem guerra, Deus mandando matar, um Deus sanguinário, ainda chamam isso de palavra de Deus? Você está médico, advogado, juiz, biólogos, astrônomos, tudo pegando ao pé da letra. Fundamentalismo. Eu disse para vocês que primeiro documento que orientou o estudo da Bíblia na Igreja Católica foi a encíclica Divino Affrante Spiritus, em 1943. 1943. Já falava, tem que saber que é a linguagem humana, tem que saber gênero literário, tem que saber o contexto histórico. Quando foi em 1993, ela foi atualizada num documento chamado A Interpretação da Bíblia na Igreja. Atualizou, porque a outra era de 43, mais 50 deu 93. E lá tem assim, existem muitas formas do católico interpretar a Bíblia. Todas as formas têm seus limites e têm sua grandeza. E coloca lá, os limites da interpretação política é essa, mas a grandeza é essa. O limite da interpretação somente espiritual é essa, mas a grandeza é essa. Só tem um tipo de interpretação que não pode vigorar na Igreja Católica. É o fundamentalismo, a interpretação fundamentalista. Pegar o pé da letra. Então, nós católicos, nós não estudamos a Bíblia de qualquer jeito. Nós temos regra para estudar a Bíblia. E essas regras estão no documento oficial. Tá? Então, o que vale é isso aí, de 1993. A interpretação da Bíblia na Igreja Católica. Como que ela deve ser feita. E qual a única interpretação que é inaceitável. É a interpretação fundamentalista, que pega tudo ao pé da letra. Tá? Então, o fundamentalismo, né? Aí tem o fundamentalismo, ele é visto na Verbo Domini, que é de 2010, que foi escrita pelo Papa Bento XVI. Condena o fundamentalismo. A outra, que eu já falei aqui, interpretação na Bíblia da Igreja Católica, abril de 93. E a Divina Fonte Espírito, setembro de 43. Então, eu fui agora da mais recente para a última. Todos esses documentos sobre o estudo da Bíblia, a leitura fundamentalista é a condenada. Né? Não é aceita, é inadmissível dentro da Igreja Católica. Agora, quem mais trata desses vários modos de interpretar a Bíblia na Igreja Católica, esse documento, a interpretação da Bíblia na Igreja de abril de 1993. É da Pontifícia Comissão Bíblica. Então é isso. O herói não é Josué, é Deus. Porque toda epopeia, todo relato de salvação tem... Já vou dar intervalo para vocês. Eu só terminar esse slide. Todo relato de salvação, toda epopeia tem as façanhas, as coisas extraordinárias. É salvação por meio de atos de poder, com as pragas do Egito, a passagem do mar. Né? Vocês são modos de falar. Teve gente que diz assim,
Você acredita que o Mar Vermelho se abriu em duas metades e o povo passou a pé enxuto? Eu disse, claro que eu acredito, se eu já atravessei o Mar Vermelho várias vezes a pé enxuto, com o faraó no meu encalço tentando me pegar, e o Mar Vermelho se abriu na minha frente e eu passei do outro lado. Quando eu passei, disse, mas meu Deus, eu passei. Agora, se for para pegar o pé da letra, o relato lá de não sei quantos séculos atrás, mais de 2.000 anos, quase 3.000 anos, aí é outra coisa. O Mar Vermelho, a passagem do Mar Vermelho é para hoje. Para hoje, para eu saber interpretar isso aí, não é para eu ler isso aí ao pé da letra. Ah, mas desse jeito vou perder minha fé. A fé católica está sintetizada no símbolo apostólico, que nós chamamos de credo, porque em latim era a primeira palavra, creio, é credo, né? Não me lembro de estar lá dito assim, creio que o Mar Vermelho se abriu em duas partes. Creio que o Rio Jordão se abriu em duas partes, Josué passou com o povo a pé enxuto. Vocês lembram dessa parte no credo? Então não faz parte da nossa fé, não é? Se não está no credo, não faz parte da nossa fé. Está na Escritura, é palavra de Deus em linguagem humana e eu tenho que interpretar. E existe regra para se interpretar. Não é de qualquer jeito. Tá? Então são modos de falar. Para dizer que Deus age nas lutas do povo. Deus nos liberta dos inimigos. Muito bem. Não se preocupe se você tem perguntas. Anote suas perguntas, porque no final nós teremos uma parte para perguntas. O povo da internet também pode fazer perguntas. Nós vamos dar um intervalo agora, tá? Mas aí não se distancie muito não, porque o intervalo é pequeno, tá bom? Vamos, minha gente. Porque tem esse nome de Josué. Próximo slide. Tá bom. Obrigada. Então, tem esse nome de Josué porque temos o protagonista, ou seja, o personagem principal, que é Josué. E esse nome significa, Josué significa Deus salva. Como eu disse, é uma fusão de dois personagens, de Moisés, o libertador do povo e o maior dos profetas, de Josias, que foi o rei fiel a Deus e aos mandamentos. Então, Josué, como ele aparece no livro de Josué, ele é um modelo. Então, é claro que existiu o Josué de verdade, não é? Como diz o povo lá. Teve alguém chamado Josué e que conduziu o povo, mas da forma como ele é narrado aqui, ele está servindo de modelo. Ora, gente, 3 séculos depois, não é? Então, 3 séculos depois, 3 séculos, quando começaram a escrever o livro de Josué. 4 séculos depois de Josué, ou mais, são 400 anos. Como é que as pessoas ainda sabem como foi Josué, gente? Não é? Ah, mas o Espírito Santo não inspira, mas é em linguagem humana. Inspira elementos de salvação. Que Deus nos inspira é aquilo que diz sobre si mesmo, sobre seu plano de salvação. Deus não fica ditando as coisas para os escritores, não. Eles vão refletir, eles sentem aquela inspiração de que devem escrever, eles sentem a inspiração de que tema eles devem escrever, o que eles vão enfatizar mais. Mas essas palavras, não é Deus que vai ditando, não. As pessoas escolhem, não é? A forma que vão melhor passar a sua mensagem. Não é porque é inspirado que Deus está dizendo tudo, até a vírgula. Teve gente que diz assim, mas Jesus disse que nem um tio não passará. Eu digo, não tem tio em hebraico.
É modo de falar, quer dizer que tudo vai se cumprir, não é? Que a gente não pode ficar deturpando as coisas que Deus nos revela. Mas não é assim, letrinha por letrinha, não. Isso é uma leitura ao pé da letra, é uma leitura fundamentalista. Nem tem tio em hebraico. O Antigo Testamento foi todo escrito em hebraico. Não é? Nem J passa lá. Não tem J, nem em hebraico, nem em grego. Certo? Essa é a letra erasmiana que entrou para o latim muito tempo depois. É modo de falar, não é? Modo de dizer que Deus cumpre tudo que Ele fala, que Ele inspira. Quando Deus inspira, Deus cumpre. Então, ele é uma fusão de duas pessoas. Pensaram assim, tem que ser um líder tão fiel quanto Moisés. Um profeta semelhante a Moisés. Detalhe, Josué, na Bíblia hebraica, é o primeiro livro profético. Porque a Bíblia hebraica não chama esses livros de livros históricos. Tem a Torá, que são os 5 primeiros livros. Depois começam os livros dos profetas. Josué é tido como um profeta. O profeta Josué. Tá? É o sucessor de Moisés, e Moisés era profeta. Então, Josué é profeta também, considerado pelos judeus como um profeta. Tá? Então, vamos pegar bem aí na página 8, nosso livrinho. Não é? Porque tem esse nome. Vamos para esse segundo parágrafo, não é? Que é, ao consultar esses livros históricos, ao consultar esses livros, é possível obter algumas informações sobre esse personagem Josué. Ele é mencionado lá no livro do Êxodo, no livro dos Números, no Deuteronômio, no primeiro Reis, na primeira Crônicas e Neemias. Então, ele é mencionado bastante nos livros históricos, né? Então, são esses livros, ao longo desses livros todos que vão falando sobre Josué, que a gente tira as informações sobre ele. Ele era filho de Num e pertencia à tribo de Efraim. Ele se chamava Oséias, mas Moisés trocou o nome dele para Josué, quando este recebeu uma nova missão. Contudo, Oséias e Josué, em hebraico, têm a mesma raiz, que significa salvar. Oséias é só salva, e Josué é Iá salva. Iá é o início do nome de Deus. Então, Deus salva. Oséias é só salva, e Josué é Deus salva. Então, o texto de Êxodo 17, de 8 a 16, caracteriza Josué como um guerreiro que luta contra os amalecitas a pedido de Moisés, e é considerado também servo de Moisés. Josué também participa da aliança estabelecida com Deus no Monte Santo. No livro de Números, é visto como um chefe dos israelitas. Josué mantém sua fidelidade ao Senhor e confia nas promessas divinas. Portanto, é visto como um grande líder, o melhor de todos os líderes, porque ele junta o melhor do líder político com o melhor do líder religioso. Tá bom? Então, que chaves nós poderemos usar para interpretar o livro de Josué? Porque eu não disse que tem que ser interpretado? Tem norma para interpretar, não é? Não se pode interpretar de qualquer jeito. Então, vamos ver aqui algumas pistas para interpretar bem. A primeira delas é isso: pessoas não têm onde morar. Eles eram seminômades, estavam no deserto, andando de deserto em deserto, de oásis em oásis. Tá? Então, atravessavam uma área totalmente seca, sem nada para comer, nenhuma gota d'água para beber. Aí chegava num lugar, um oásis, onde tinha uma fonte de água, geralmente tinha tâmaras, tá? E aí eles se alimentavam de tâmaras. Tinha alguns bichinhos pequenos, como uma espécie de esquilo. E era assim que eles viviam, indo desses lugares onde tinham
oásis. Eles eram pastores de cabra, andavam nesses oásis com suas cabras. A cabra lá de Israel é chamada de cabrito montês. Ele tem uns chifres bem finos, bem altos, né? E eles saltam, eles pulam, né? Eles pulam sobre pedras, eles pulam de um lugar mais baixo para um lugar mais alto nas montanhas, e come de tudo. O que vier, ele come raiz, cava as raízes e come. É um tipo de cabras que é para o deserto mesmo, né? Para a região das estepes. Além dessas pessoas que estavam sendo pastores de cabras no deserto, só por aí, já dá para você saber que eles não são guerreiros. Eles não são guerreiros. Eles cuidam de cabras, cabrito montês, no deserto. Eles vivem lá no deserto, nas suas andanças. Onde tem uma raizinha, uma coisinha para a cabra comer, ele leva. Tá? E esse deserto não é deserto de areia, não. É deserto porque não chove. E não chove porque é um buraco no planeta Terra. É o lugar mais fundo que existe na face da Terra. É visto, lá do espaço é visto. É um buraco no planeta. Então, não sei se vocês já foram para a Fortaleza de Teresina, para a Fortaleza de ônibus, passa pela Serra Grande. É uma Serra Grande ao contrário. Como se você estivesse descendo a Serra Grande. Então, hoje em dia, a gente vai de ônibus. Aí fica descendo e descendo, não vai terminar nunca de descer. Não, meu Deus do céu, a gente vai chegar lá no centro da Terra e não termina de descer, não é? É um lugar bem fundo, aquela região próxima ao Mar Morto. E é lá perto que tem esses desertos, tá? Então, lá não chove. Hoje em dia, não é tão deserto assim, porque está irrigado. Então, não é uma terra que seja areia. É uma terra árida, seca, poeirenta, muito calor escaldante, não é? E não chove. Então, a água que chega até lá é a água que escorre, porque é o lugar mais fundo da terra. A água escorre, quando chove, escorre das montanhas e vai parar tudo lá, né? E é por isso que quando passa, aí as plantinhas nascem, as cabras vão lá e comem tudo, não é? Então, eles viviam uma grande penúria. Eles não tinham condição de ser um exército, de derrotar ninguém. Mas eles contam as histórias dele como grandes guerreiros. Mas sempre dizendo, não fomos nós, foi Deus. Não fomos nós, foi Deus. Então, eles transformam a luta por sobrevivência em luta armada. A luta armada não existiu. Mas a luta por sobrevivência, sim. E Deus lutou essas lutas com eles e deu a vitória para eles, não é? Tá? Então, tem também as penúrias dos camponeses que vivem nas cidades-estados, né? Dos pastores no deserto. Penúria de escravos libertados do Egito. É uma turma difícil. Só passava por dificuldade. Amanhã eu falo mais sobre essa questão, acho que trago um mapa, mas aí eu vou estar à tarde. Bom, mas, enfim, eu vou tentar mostrar melhor essa questão de como era a terra de Canaã, as cidades-estados, como que as pessoas de lá também sofriam muito. Então, não é luta de um povo contra outro povo, que um povo mata o outro povo para ficar com a terra. Isso não aconteceu. Quando você começa a ler o livro dos Juízes, esse povo está todo lá. Ele diz que no final de Josué, diz que lutou contra todos e venceu todos. Matou todo mundo, não ficou ninguém. Começa o livro dos Juízes, que é o livro que vem logo depois de Josué, esse pessoal está todo lá. Não é? Então, eles foi acordo, fizeram aliança. Teve alguma guerra, mas não no tempo de Josué. Então, a primeira chave é essa. As pessoas não tinham onde morar, era uma pessoa que tinha vida muito difícil. Muito difícil mesmo. A segunda coisa, Deus está na luta do povo, nas lutas do povo, luta por sobrevivência. Eles têm consciência de que é Deus que os ajuda, e sem Deus eles não teriam conseguido nada. Tá bom?
Essa é a chave de leitura principal do livro, que é essa segunda. Tá? Nós estamos no número 2, 2 de 3. Pode passar o slide, já terminamos a primeira. Pois bem. Então, Deus está na luta do povo, nessa número 2, é a principal. Tá? É a chave principal para uma leitura popular da Bíblia. Quando você for trabalhar o livro de Josué com o povo, a principal coisa que você deve destacar para o povo é isso. É que o livro de Josué, Deus está nas lutas do povo. E que eles colocaram tudo em comum. Colocaram a terra em comum. Não é? E quando colocaram a terra em comum, foram viver como os tribos. E tribos têm tudo em comum, não é só a terra, não. São os bens todos em comum. E a última coisa é, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o momento de decisão. Termina o livro de Josué, você tem que dizer assim, e aí? Eu vou ou não vou me comprometer com Deus? Eu vou me comprometer e ser fiel ou vou me comprometer da boca para fora? Tá bom? Então aqui eu encerro para as perguntas. Nós temos algum tempinho. E aí eu vou pedir alguém para levar esse microfone para quem for fazer a pergunta. Alguém quer... tem alguma pergunta da internet? Não? Quem está vendo aí o canal, tem comentário que pergunte alguma coisa? Que deve um tempinho, né? A gente tem que dar um tempo para eles. Até chegar lá, minha voz e minha imagem, tem que dar um tempo. Tem que ter o... várias vezes falei para o Japão, mas a primeira vez que eu falei para o Japão, eu queria, eles diziam, e aí, todo mundo, peraí, o Japão é longe, brincaram comigo, né? Aí foi que eu aprendi que a gente tem que dar um tempo para as pessoas, né? O sinal e o som chegar até lá, nas pessoas. Exatamente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Harrison quer, né? Ela também quer. Vamos lá. Espera aí, só um minutinho que vai levar o microfone. Ele se tornou rei com 8 anos, né? A gente também tem do Brasil o caso de Dom Pedro II com 7 anos, né? E aí eu pergunto, aqui ele teve José Bonifácio que ficou do lado dele, né? E lá, quem auxiliou, foram vários ou só uma pessoa estava com Josué? Porque com 8 anos ninguém tem poder de decisão nenhum, né? E até que tempo ele começou a agir por ele mesmo? Não, pode levar. Não, eu queria só fazer a relação dessa... Deus, não é? Oséias salvar, o Josué, Deus salva, e aí vem Jesus, né? Pronto. Bom, na realidade é o seguinte, Josué, para montar a característica de Josué, se pegou 2 personagens históricas, Josias e Moisés, né? Então, Josias, que a senhora estava falando, ele também teve ajuda. Claro que ele não começou a tomar decisões, não é? Mas isso aí, cadê a passagem bíblica? Tem que ler, não é? Porque nós não temos tempo aqui. Deixa eu ver se eu... Procura bem no livrinho, tem alguma coisa aqui sobre a passagem bíblica do Josias. Bom, agora vamos para a pergunta do Harrison. Na realidade, o nome Jesus é o mesmo nome que Josué. É o mesmo nome em hebraico. Yehoshua. Tá? Esse Shua que faz salvar.
Tá? Então, é o mesmo nome. Pode ser Yehoshua ou Yeshua. É o mesmo. Tá? Tem uma forma mais abreviada. Quer dizer, Ye é de Yah, é o nome de Deus. E esse Shua, né, Yeshua é Deus salva. Ou Yeshua, Deus é salvação. Porque o A é oxítono no final, né? Ele é feminino, Deus é salvação. Então é por isso que no Evangelho de Mateus diz assim: ele será chamado Jesus porque ele salvará o seu povo. Ninguém entende nada, porque está em português. Então, como é que eu uma vez perguntei para os meus alunos, qual é o livro onde mais tem o nome de Jesus, que é a terminologia grega para Jesus, que é dessa palavra Jesus, que veio para o português Jesus, né? Onde é que tem, qual é o livro da Bíblia que mais tem a palavra Jesus? Aí chutaram. É o Evangelho de Mateus, é o Evangelho de Marcos, é o Evangelho de Lucas, é o Evangelho de João. E eu, não. É a Carta de Paulo, não. É o Apocalipse, não. E chutaram quase todos os livros do Novo Testamento. Eu, não. E que livro é esse? O livro de Josué. Porque o livro de Josué, quando foi traduzido para o grego, eles não têm esse fonema sh, não tem em grego. E ele substitui por S, sibilante. Então, em vez de dizer Yeshua, ele diz Jesus. Tá? Então, é o mesmo nome. E é tão interessante que a carta aos Hebreus diz assim: não foi o primeiro Jesus que fez entrar o povo na terra prometida. Não foi. Porque aquele Jesus, eles perderam a terra. Quem fez entrar na terra prometida é Jesus Christos, que deu a verdadeira terra para aqueles que o seguem. Viu? Dá certinho. Mas quando traduz para o português, não é Josué que deu a terra, mas foi Jesus. Aí ninguém entende nada, né? Tá certo? Mas é isso. Tem mais? Sim. Sim. Josué entrou numa terra, dessa terra fisicamente falando, geográfica, um lugar. E o outro, Josué, uma terra espiritual, no sentido de o acesso a Deus, né? Sim, como foi dito na liturgia do domingo ontem, que foi o 22º domingo do tempo comum, ano C, para quem está assistindo isso 10 anos depois, foi um trecho de Hebreus que exatamente diz, olha, uma comparação entre o Monte Sinai, que o povo ficou apavorado, com medo de Deus, que trovejava, que não sei o que, todo mundo disse, para, nós não queremos nem chegar perto. Todo mundo ficou com medo de Deus e pediu para Deus parar de falar. E o acesso que Jesus nos trouxe, ninguém tem medo de Deus, não teve trovão, não teve relâmpago, não teve tremor de terra, não teve nada disso. Foi um Pai maravilhoso, cheio de misericórdia, que nos veio dar uma filiação divina, né? Agora ele quer falar ali. Leva lá, por favor. Obrigada. Então, boa noite. Teve a parte aí que eles tinham o entendimento que alguém que tinha algo financeiro, a prosperidade, que você afirmou, que realmente eles viram que era algo que Deus estava ajudando, que era uma proteção. E alguém que não tinha nada, só coisa ruim, mesmo servindo a Deus, eles viram que era uma desgraça, era algo ruim na parte financeira. Não foi assim que você afirmou? Aí trazendo para a realidade de hoje, que eu quero que você faça uma fundamentação, uma explicação. Que eu percebo também que hoje na nossa igreja também, eu vejo muito essa mesma coisa. Quem é da igreja faz uma separação, uma discriminação daquela pessoa, por exemplo, bêbado, aquele que está abandonado na rua, aquela pessoa que não tem esta presença de caminhada de igreja. Eu vejo assim, de uma forma que é um pré-julgamento que nós fazemos, tanto nós católicos, mas também os protestantes, eu vejo muito isso, que Deus não está com aquela pessoa. Um exemplo bem claro é uma pessoa de uma família que ela segue bem a Deus, faz tudo direitinho, e de repente acontece uma tragédia, como um acidente, que alguém morre,
Aí as pessoas falam, mas ele era tão bonzinho, por que aconteceu isso na vida dele? Ele não merecia isso porque ele já era de uma família que sempre seguia. Então a gente hoje mesmo, claro que essa dimensão já é mais espiritual, não material, né? Mas também na dimensão da salvação, muitas vezes nós achamos que ele não deveria sofrer dessa mesma forma pelo fato de seguir a igreja, de fazer tudo direitinho. É exatamente a ligação do antigo, lá de Josué, mas também com hoje, como a igreja vê isso e comenta, que eu vejo muito claramente, tanto nós católicos como os evangélicos protestantes fazem essa afirmação. Olha, esse bloco de escritos que nós chamamos os autores de Deuteronomistas, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, eles têm esse fio condutor de que, se não agir bem, Deus castiga. O que isso levou? Isso era só para ajudá-los a compreender o exílio e não perderem a fé. Mas isso ficou. Entendeu? Ficou. Tanto que na época de Jesus se pensa desse jeito. As pessoas que tinham alguma enfermidade, por exemplo, no Evangelho de João, se pergunta assim, Senhor, os discípulos perguntam, Senhor, quem pecou? Lá no capítulo 9, não é? Quem pecou para esse homem nascer cego? Foram os pais dele? Ou foi ele? Então, Jesus disse, nenhum dos dois. Não, ele não é cego, não é porque é castigo. Ele é cego porque nele vai se manifestar a glória de Deus. Então, a primeira coisa é essa. O livro de Josué, ele também, ele ao mesmo tempo, ele diz e desdiz. Porque, como eu disse, é a palavra de Deus em linguagem humana. Ele nos faz pensar que Deus castiga, que Deus exclui pessoas, mas eles só entram na terra prometida, não é por causa de Josué, nem por causa das tribos. Eles entram por causa de uma prostituta. É a prostituta Raabe, que vai ter um dia que é só sobre ela, que ela até vai ser o símbolo da igreja, que é santa e pecadora. É ela que salva os espiões que Josué envia. É ela que diz que Deus é que garante, eu creio que Deus vai dar essa terra para vocês. É ela que diz os pontos fracos da terra. E é ela que faz com que eles diz assim, ó, por onde que vocês têm que ir? Vocês têm que ir. Ensina até o caminho por onde que eles têm que fugir. Entendeu? Então, eles só conseguem por causa de uma mulher prostituída. E era para não estar narrando isso. O livro de Josué, o capítulo 2, o capítulo 1 está lá, Josué falando com um anjo. Capítulo 2. A Raabe, já entra a questão da prostituta. Ela é inimiga, é membro do povo que vai guerrear com eles, e é prostituta, e é ela que salva. E por causa dela eles entram na terra. E ela vai ser antepassada de Jesus, ela vai estar lá na genealogia de Mateus, como uma ancestral de Jesus. Ela vai na carta de Tiago ser comparada, a fé dela com a fé de Abraão, que era o patriarca, o pai da fé. Entende? Então, o livro de Josué não confirma 100% essa teoria. E aí o que acontece? Deram o nome de teologia da retribuição, esse negócio. Se faz o bem, se está com Deus, tudo vai bem. Se não está com Deus, tudo vai mal. Se alguma coisa aconteceu que é ruim, é porque a pessoa não está com Deus. Espera aí, não é assim não. Não é assim não, porque nós seguimos o Cristo, e o Cristo crucificado e ressuscitado. Não teve quem sofresse mais do que o Cristo. E ele não fez nada de errado. Aí tem gente que diz assim, mas nós fizemos e ele pagou. Você acha que Deus é assim? Eu acho que nós colocamos o Cristo na cruz, porque os evangelhos não dizem que foi Deus que quis o Cristo na cruz. Diz que foi uma trama dos inimigos que agiram no silêncio da noite, traíram, fizeram tudo para ele ser julgado logo, para ele ser crucificado logo, enquanto o povo estava celebrando a Páscoa. É isso que os evangelhos nos dizem. Quando Cristo diz assim,
não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, não está dizendo que é vontade de Deus que ele morra. Está dizendo que é vontade de Deus que ele não abra mão de nada que ele ensinou e vá até o fim. Até o fim ensinando o que é amar, porque ele ensinou o que é amar no alto da cruz. Se ele tivesse desistido da cruz, ele não tinha dado esse exemplo de perdoar quem estava matando na hora que estava matando. Não é perdoar alguém que me xingou. Não, perdoar meus assassinos na hora que estão me matando. E rezar por eles. Foi o maior ato de amor, tanto do Cristo quanto do Deus Pai. Né? Que permitiu esse ato para poder, em vez de acabar com a raça humana porque matou seu filho, porque a explicação da morte do Cristo, Cristo mesmo diz na parábola dos vinhateiros, que Deus mandou vários emissários, todos eles foram mortos, maltratados e mandados embora. E aí, quando viram que era o filho, disse, esse aí nós vamos matar, nós vamos se apoderar da herança. Então, Cristo mesmo explica que o pai, o dono da vinha, não mandou o filho para morrer. Mandou o filho para ser ouvido, com esperança de que fosse ouvido. Agora, os vinhateiros é que decidiram matá-lo. Então, não se sustenta essa teoria de que Cristo nunca nos prometeu um mar de rosa, Ele nunca nos prometeu que nós seríamos blindados e que nenhuma coisa de ruim ia nos acontecer. Ele nunca prometeu isso. Ele nunca disse isso. Eu sei que tem um carro de som que passava lá, rodeando a nossa casa lá em Fortaleza. Venha hoje para a igreja que você vai ser blindado, nada vai acontecer com você. Quem disse? Somos humanos. Nós não temos uma redoma para nos blindar de alguma coisa. Nós somos humanos. Coisas acontecem com quem é humano. Agora, o que Paulo nos diz é que Deus diz assim, basta a minha graça, eu te dou uma graça para conviver com isso. Então, nós temos os problemas e a graça para conviver, tá bom? Então, chegamos ao final, tá, desse primeiro dia. A irmã Rita está vindo aí, quer dizer alguma coisa, irmã? Tem pergunta na internet? Tem? Eu não vou deixar o povo da internet sem resposta. Eu acho que desde o início, né, da nosso encontro aqui, eu tenho dito que o livro de Josué, ele nos faz rezar e nos faz acreditar que Deus está nas lutas do povo, que Deus está do lado dos mais fracos, que aquilo que nós não podemos conseguir por nós mesmos, nós temos que lutar, que Deus está conosco e nós teremos a vitória. Que não é luta de um povo contra outro povo, mas é luta de povos, não só as tribos hebreias, mas também os camponeses, cananeus, que estão lutando para ter uma vida digna, porque quando repartem a terra, não repartem só a terra. Depois que repartem a terra, que todo mundo tem sua terra, eles podem plantar, eles podem colher e ter tudo em comum, para ninguém acumular. As tribos vão durar muito tempo o sistema tribal, até surgir o primeiro rei. E não tinha um governo centralizado, todas as tribos eram autônomas, e não faltava nada, porque era tudo em comum, ninguém acumulava. Como sempre acontece no regime tribal. Certo? Então, nos ensina muito que no nosso Brasil, essa terra maravilhosa, como eu falei aqui no início, que Pero Vaz de Caminha diz que se plantando tudo dá, é um absurdo que tenha pessoas morrendo de fome. Se tem, não é culpa de Deus, não é culpa da terra, é culpa nossa, do egoísmo, do acúmulo, certo? E que cada vez mais tem pessoas se apossando de grandes faixas de terra, enquanto outros não têm um teto para morar. Como triplicou, como eu disse, o número de pessoas sem teto nas grandes cidades. É isso. Então, desde já, amados e amadas, presente, né, aqui conosco, você que está também
no canal, do nosso canal da Arquidiocese, no canal do Instituto Religioso Nova Jerusalém, das irmãs. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença, pela sua colaboração.